Olá, queridos companheiros. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, né? Independente do horário que você esteja aí nos assistindo, nosso programa Na Era do Espírito, com o nosso irmão Marcos Demário, né? Que está conosco nesta reflexão e nessa conversa. E hoje ele vai falar para a gente sobre o espírito e seu novo corpo. Então, nós vamos aí fazer a nossa prece para eu poder passar a palavra a esse nosso amigo. Então, vamos todos nos colocarmos numa posição confortável, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos nos conectar com essa espiritualidade benfeitora, que prepara o nosso ambiente para esta reflexão, que prepara os nossos lares, que possamos estar sempre à disposição do bem, para que esses ensinamentos, essas reflexões, possam nos alertar e nos envolver. Gratidão, amigos espirituais, pela oportunidade que sempre temos de ir aprendendo e nos educando. Gratidão sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Marcos aí, né? Que vai conversar conosco. Ô Marcos, fique à vontade. Muito obrigado, Diciné. Um abraço a você. Um abraço a todos que estão aí nos acompanhando no programa Na Era do Espírito. E que nós estamos aqui desdobrando o pensamento espírita sobre a educação do ponto de vista de sermos todos espíritos reencarnados. Daí o tema que nós vamos conversar hoje, né? Que nós temos aqui o espírito e seu novo corpo. E aí vem uma pergunta: se é um novo corpo, então esse processo da reencarnação, como que o espírito, que é pleno, né, que tudo possui o potencial divino, que vem desenvolvendo esse potencial divino ao longo das várias existências, com o corpo novo, como ele faz para desenvolver essas faculdades e mostrar o que ele é e o que ele já conquistou? A ciência pedagógica conseguiu responder essa pergunta com Jean Piaget. Jean Piaget, que era biólogo, mas que fez estudos muito profundos sobre o desenvolvimento psicológico e genético da criança e do adolescente, mas isso foi na primeira metade do século XX. O espiritismo existe desde 1857 com essa informação, que eu sou um espírito reencarnado, ou seja, que eu estou numa nova existência, num novo corpo. E aquilo que Jean Piaget descobriu, e que é muito importante ler a teoria piagetiana, que é conhecida como epistemologia genética, ou seja, a teoria do desenvolvimento psicogenético da criança, é muito importante. Por quê? Porque as pesquisas de Jean Piaget se casam com a teoria espírita, que o antecede. Mas alguém vai perguntar agora, mas é mesmo, Marcos? E onde que está isso? Que o espiritismo se antecede ao que o Piaget descobriu. E, aliás, não só o Piaget, mas todos aqueles que trabalharam com ele e outros também que vieram após o Jean Piaget. Bom, já que foi feita a pergunta, nós precisamos responder. E está lá em O Livro dos Espíritos, questão 352. Allan Kardec, com a sua intuição, seus estudos, porque ele era um pedagogo, era um homem de ciência, e acompanhando os ensinos que os espíritos estavam trazendo, ele, na questão 352, pergunta: no instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? E aí os espíritos respondem a Kardec: não. Elas,
as faculdades, se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Claro que alguém já vai de cara aqui, mas isso é óbvio, quem é que não sabe disso? Mas na época de Kardec não se sabia disso. Na primeira metade do século XX, também não se sabia disso. Isso vai ser descoberto. Ou seja, o espírito apresenta suas faculdades progressivamente de acordo com o desenvolvimento dos órgãos do corpo biológico. Mas lá em 1857, isso era uma novidade. Ninguém sabia disso. Ninguém tinha essa ideia. Mas os espíritos continuam a resposta e dizem: ele, o espírito, se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Aliás, isso já deve ter acontecido com praticamente todo mundo, né? De você acordar numa posição diferente na cama e, num primeiro momento, você se sente um pouco perdido, porque até você se encontrar e perceber, eu estou meio virado para cá, não, eu tenho que virar para lá para poder sair da cama. E aí você começa. Quer dizer, é a mesma coisa para o espírito. É um novo corpo. Claro que o espírito possui todas as faculdades, já num certo grau desenvolvido, mas é um novo corpo. E, enquanto bebê, ou quando ele está na primeira infância, esse corpo biológico não tem o desenvolvimento total. O cérebro, que é instrumento que o espírito tem que utilizar para as suas manifestações, esse cérebro está em desenvolvimento. Como ele ainda está em desenvolvimento biológico, não permite que o espírito tenha todo o raciocínio. O que foi que Jean Piaget descobriu? Que, por exemplo, na faixa de 0 a 2 anos, a criança não consegue elaborar pensamentos abstratos. A criança não consegue elaborar pensamento lógico-matemático, que ela vai adquirir depois. Mas o Espiritismo já antecedeu a isso, aqui na questão 352 do Livro dos Espíritos. A manifestação das faculdades do espírito depende do desenvolvimento dos órgãos biológicos do seu novo corpo. Essas etapas precisam ser obedecidas, precisam ser entendidas. Então, não adianta você chegar para a criança de 3, 4, 5 anos, até 6 anos de idade, e entregar para ela uma equação matemática e pedir que ela resolva aquela equação. Ela não vai conseguir, de jeito nenhum, a não ser que seja um espírito trazendo altas habilidades e que consegue suplantar, superar essas fases de crescimento psicológico e biológico. Mas a maioria não consegue. Então, a criança vai olhar para aquela equação lógico-matemática e não vai conseguir resolver. Então, nós temos que tomar cuidado no processo educacional espírita, lá na evangelização. Você chegar para essa criança, sei lá, está com a turminha de 3, 4 anos de idade. Olha só, criançada, prestando atenção. A tia hoje vai ensinar para vocês o que é o perispírito. O corpo espiritual do espírito. Crianças de 3 e 4 anos. E começa a deitar a falação sobre isso. Que o perispírito é um corpo assim assado que o espírito usa, sem utilizar nenhum tipo de recurso audiovisual, de artes plásticas, etc. Essas crianças de 3, 4 anos vão ficar olhando para a tia e sem saber o que é esse negócio do... Aliás, como é que se fala mesmo essa palavra? Porque essa palavra é complicada para a criança. Perispírito. Olha que coisa complicada. O que está acontecendo com essa evangelizadora?
ela está atropelando a etapa de desenvolvimento desse espírito. Está atropelando as etapas que Piaget foi lá e classificou, né? A etapa sensório-motora, a etapa operatório-concreta, e assim por diante. 0 a 2 anos, de 3 até 4 anos, de 5 até a faixa de até 9 anos, depois, e assim por diante. Que ele descobriu cientificamente, estudando, pesquisando, fazendo testes, acompanhando o desenvolvimento das crianças. Mas o Espiritismo já vinha falando isso para nós. Calma. E aí eu me lembro de uma cena que eu assisti certa vez. Eu estava em casa, morava num prédio de apartamentos, e eu fui até a janela, olhar o movimento da rua. Estou lá debruçado da janela e vi uma senhora que vinha caminhando, conversando com uma outra senhora. Então as duas vinham conversando entre si, e com algumas crianças que elas estavam levando e que deveriam ser os filhos. Tá? E provavelmente estavam indo para o supermercado, porque a rua onde eu morava era o caminho natural para o supermercado. Mas eu prestei atenção, porque eram crianças pequenas e tinha que atravessar a rua. Quando chegou lá na esquina, elas batendo papo, conversando entre si, foram andando. As maiores foram acompanhando. Mas uma criança que era menor ficou para trás. E eu fiquei olhando. Aí a mãe percebeu, mas ela já estava do outro lado da rua, ela retornou para pegar a criança. E quando ela pegou a criança pela mão, brigou com a criança. Você tem que andar do meu lado. Se eu soubesse que ia ser essa lerdeza, eu não tinha trazido você. E não sei o que, não sei o que lá. E atravessou lá a criança. Essa mãe está esquecendo de uma coisa. Ela é adulta. O filho é uma criança ainda. Como exigir que a criança, que é muito menor do que nós, exigir que tenha o mesmo ritmo, a mesma envergadura de passo dela? É impossível. Para um passo nosso, a criança às vezes tem que dar 2 ou 3, porque ela é pequenininha, não é? Uma criança pequena. Então, eu é que tenho que entender isso, diminuir o meu ritmo para permitir que ela consiga, de fato, me acompanhar. Ah, mas a gente sai, só quer colo. Isso é natural na criança, porque para a criança é cansativo andar. Ela é pequena, exige todo um esforço físico que o seu corpo não está preparado ainda. Então, vai chegar uma hora que ela vai pedir o colo, que ela vai dizer que está cansada. Você não está cansado. Para você, é fácil. Mas acontece que você já passou por essa etapa. Você agora é um adulto. Então, é muito diferente. E nós esquecemos disso quando vamos educar. Enquanto pais que somos, enquanto evangelizadores e mesmo enquanto professores na escola. Mas os espíritos já falaram para nós aqui na questão 352 do Livro dos Espíritos. O espírito, para mostrar as suas faculdades, ele tem que esperar o desenvolvimento gradual dos órgãos do seu novo corpo. Não tem jeito. Então, nós somos dependentes deste organismo biológico. Por isso que Jean Piaget, o Henri Vallon, o Lev Vygotsky e outros pesquisadores, que não são espíritas, chegaram à conclusão que, na verdade, nós realizamos um desenvolvimento que é, ao mesmo tempo, psicológico e biológico, e que não dá para separar uma coisa da outra. Porque eu dependo do desenvolvimento biológico para realizar o meu desenvolvimento intelectual, meu desenvolvimento psicológico, emocional. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando nós espíritas dizemos que o mais importante é o espírito, claro que isso é uma verdade, mas não podemos esquecer que, nesse momento, nós somos espíritos reencarnados. Estamos na matéria e somos dependentes deste corpo biológico. Mas saindo da infância,
porque a idade avança, né, o corpo biológico vai se desenvolvendo, ele chega um momento em que ele começa a ter a queda física, natural. É natural, porque nós vamos envelhecendo. E na medida que nós vamos envelhecendo, nós começamos a encontrar alguns problemas. Uma coisa é você estar na adolescência, na juventude, e outra coisa é você estar com a idade mais avançada. Dizem que é a idade das juntas, né? Porque começa a doer aqui, começa a doer ali, é problema de coluna e coisa e tal. Né? E é natural isso. Mesmo que você se cuide da melhor maneira possível, mas o corpo envelhece. É a parte material. Então, você tem que reconhecer que agora começou a ter novos limites, que não tinha antes, mas agora você passa a ter. Você faz exercícios físicos, mas você vê lá que o professor que é jovem, ele é muito mais rápido e ágil do que você. Você continua intelectualmente pleno, mas você já não tem o raciocínio tão rápido quanto uma criança. Temos tecnologia. Vamos assistir o filme, vamos acessar lá. A criança pega o controle lá da TV, da Smart TV, rapidamente acessa e já colocou na tela. Você levaria, assim, um tempinho a mais para fazer isso. Tá? Então, não podemos esquecer das etapas de desenvolvimento do próprio corpo biológico. O meu raciocínio lógico-matemático depende do cérebro, porque o cérebro é o instrumento de manifestação do espírito. Tá? Então, eu preciso estudar, preciso conhecer isso para melhor educar e não cometer erros como aquela mãe cometeu lá na rua, de exigir que aquela criança pequena andasse como ela andava. Não tem como. E, às vezes, nós cometemos esses equívocos em casa, no lar, com os nossos filhos. Cometemos esses equívocos na escola, com os nossos alunos, mas também cometemos esses equívocos no centro espírita, com as crianças e os adolescentes da evangelização. Às vezes, nós atropelamos essas etapas, estamos querendo exigir. Como, por exemplo, certa vez eu estava lá acompanhando a evangelização do centro espírita, e a coordenadora chegou para mim e disse: Marcos, estamos com um problema na sala tal. Você pode ajudar a evangelizadora? Tá, tudo bem. Entrei, pedi licença, entrei, tá, tudo bem e tal, né? Marcos, que bom que você entrou. Eu estou tentando aqui contar uma história, mas essas crianças não param quietas, não ficam no lugar, não sei o quê. Aí eu olhei para a sala. Qual era a cena? Ela estava de pé, com um livro que continha a história, porque ela ia contar a história para as crianças. Eram crianças de 7, 8 anos de idade. Havia na sala uma mesa, mas era uma mesa com cadeiras para adultos. Ela simplesmente colocou as crianças sentadas naquelas cadeiras em volta da mesa. Queria que elas ficassem sentadas, quietas, prestando atenção. Ora, crianças de 7, 8 anos não ficam quietas por muito tempo. Elas são criativas, têm uma energia própria. E ela queria contar a história apenas e tão somente lendo o livro, sem nenhum outro tipo de recurso. Então, quando eu bati os olhos nessa cena, eu falei: isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. Pedi licença a ela, tinha um garoto que estava debaixo da mesa, cutucando os outros, e estava uma confusão. Aí eu fui para debaixo da mesa, falei: oi, tudo bem com você? E você acha que vai ser legal ficar debaixo da mesa durante a aula aqui da evangelização? Poxa, você está incomodando seus colegas, né? Que estão chutando você e está dando essa confusão toda, né? Vem cá, não quer ficar comigo lá no canto? Porque com o tio eu fico, porque a tia me colocou sentado do lado do fulano, eu não fico com ele, e não sei o quê, aquelas confusões todas, né? Tá bom, você não precisa ficar com eles. Que tal nós ficarmos naquele canto da sala, sentados ali, e acompanhando a aula? Tá, então tá bom. Então ele aceitou. Vamos lá para o canto.
fiz o sinal do positivo lá para a evangelizadora, vai, continua aí, conta a história. E aí ficou lá comigo. Meio irrequieto, mas ficou. Tá? E a aula mais ou menos correu ali, ela conseguiu contar a história, mas eles não deixaram de fazer bagunça, de levantar, e toda hora ela chamando a atenção. Até que eu consegui reintroduzi-lo junto com a turma, tá, aquela coisa toda, e a aula foi para os seus finalmente. E aí fomos fazer a avaliação. E nessa avaliação eu pude falar, olha, gente, o problema não são as crianças. Me perdoem de falar isso, mas o problema estamos sendo nós. Porque não dá para educar desse jeito. Não dá para evangelizar dessa maneira. São crianças, espíritos reencarnados, e que estão numa faixa etária em que estão começando a dominar o corpo, querem falar, querem perguntar, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Como que você, evangelizadora, quer que eles fiquem sentados durante 1 hora para ouvir uma história e depois desenhar, pintar a história em folhas de papel, e você quer que eles fiquem lá como se fossem adultos, em torno de uma mesa que não é para eles, cadeiras que não são para eles. Sabe o que você devia ter feito? Você devia ter encostado essa mesa lá no canto da sala, essas cadeiras para cima da mesa, devia ter feito um risco de giz lá no chão, um círculo, convidar todo mundo para sentar, você vai para o chão também. Né? E outra, contar história sem usar ilustrações, imagens, nada. Eles estão justamente nessa fase. Tá? E aí você devia ter convidado eles para recontarem a história, criar uma outra história, fazendo uma dramatização. Aí eles iriam se envolver. Mas você deu uma aula estática, em que eles ficaram parados. Ou você queria que eles ficassem parados o tempo todo, para prestar atenção. É claro que eles não conseguem fazer isso. Usa a criatividade deles, o conhecimento que eles já têm. Tem que ter dinâmica, criatividade. Tá? Agora, respeita a fase de desenvolvimento deles. Eles não são adultos. Um dia, eles vão sentar, ficar quietos e prestar atenção. Mas só quando forem adultos. Porque aí já dominaram isso. O corpo já permite isso, e ele teve todo o processo de aprendizado. E outra coisa, precisamos envolver os pais nesse processo da evangelização. Tá? É muito cômodo deixar que os pais cheguem na porta do centro espírita, coloquem as suas crianças lá para dentro e vão embora. Os pais são os primeiros educadores. No dizer do Emmanuel, o lar é a primeira escola. E, portanto, os pais têm que fazer parte. Ah, mas como nós vamos fazer isso? Vamos criar um grupo de pais. Ao mesmo tempo que evangelizamos as crianças e os jovens, vamos evangelizar os pais. Vamos trabalhar temas sobre o que é educar, qual é a importância e a finalidade da família, etc., etc. As questões de relacionamento interpessoal, o amor, o que é o amor, como se ama um filho, etc. Temática, olha, nós temos de sobra na doutrina espírita. Então, por isso que hoje estamos falando do serviço de evangelização da família, para que todo mundo aprenda essa questão do desenvolvimento, das etapas de desenvolvimento, o que deve ser feito efetivamente. Eu tenho mostrado aqui no programa o meu livro Educando o Espírito, que tem também proposta para os grupos de pais, como trabalhar com os pais. Mas hoje eu vou mostrar 2 livros da literatura espírita que são muito importantes, com propostas muito práticas, não é apenas teoria, mas propostas muito práticas. O primeiro é este, Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves. Walter já retornou à pátria espiritual, grande educador, ele era do Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, do estado de São Paulo, deixou uma obra imensa ligada à educação. Esta obra, na primeira parte, é toda uma discussão teórica sobre a educação do espírito, mas na segunda parte,
ele entrega para nós todo um projeto pedagógico, é toda uma proposta voltada à evangelização espírita. Muito importante esse livro. Mas tem mais um, de uma grande educadora, hoje aposentada, mas que está com um trabalho intenso na área espírita, que é a nossa Lúcia Moisés, com este livro, A Evangelização Mudando Vidas, onde, aliás, ela faz todo um estudo a respeito tanto da teoria do Piaget quanto da teoria de desenvolvimento do Vygotsky, e traz para nós todo um projeto pedagógico de evangelização espírita. Então, são obras que nós precisamos conhecer para trabalhar. E tanto o Walter quanto a Lúcia falam da importância do envolvimento da família. Aliás, a Lúcia Moisés, ela fala o tempo todo de serviço de evangelização da família, sempre levando em consideração essa participação dos pais. Bem, já tem muito conteúdo, né, para estudar, para pensar, para conhecer, e esse é o convite que eu faço, então, a você. Mas o reloginho está dizendo que estamos chegando no final do nosso programa na Era do Espírito, né, Dicineia? Então, devolvo a palavra a você. Não, infelizmente, né, porque está muito bom, e você nos trouxe muitas reflexões mesmo, né? É esse respeito aí ao desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, até de nós mesmos, né, que vamos colocar aí, envelhecendo, né? Não ia usar essa palavra não, mas o nosso corpo físico, ele vai aí ganhando mais idade, e a hora que você estava falando aí dos exemplos, eu me lembrei dos meus aqui, né, que são adolescentes, mas às vezes assim, não que eu não saiba mexer na internet ou no computador, mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade em uma ou outra coisa. Aí eles vêm num instantinho, faz aquilo, aí eu falo assim, mas você não prestou atenção, não? Eu falei, eu estou tentando. A gente não acompanha a agilidade deles, porque, como você falou, né, o raciocínio deles é mais rápido. Num instantinho eles já, né? E a gente aí tem que ir mais devagar, né? Não que a gente não tenha essa capacidade, igual você falou, nós temos. Só que a gente tem que respeitar aí o desenvolvimento do nosso cérebro, que já vai aí com o tempo se adequando à nossa idade. Isso é legal, né? É importante a gente se respeitar em todas as idades, né? E uma outra coisa que eu achei muito, muito importante que você falou é a família estar inserida aí nesse contexto. É de extrema importância, né? A gente tem que tirar essa ideia, e graças a Deus isso já vai mudando, né? De que as crianças chegam no centro espírita e os evangelizadores vão tomar conta. Não tem isso não, né? A gente tinha, né, que ele já voltou à pátria espiritual aqui, né? Um evangelizador, não sei se você já ouviu falar, né? O José Passini. Sim. E ele falava, então, o professor Passini falava isso, ele era evangelizador, e ele falava isso claramente para os pais aqui, quando ele fazia palestra, né? A gente fica até com receio com aquele melindre. Vocês estão achando que as crianças estão lá em cima, eles estão tomando conta? Não. Eu é que estou aqui distraindo vocês para as crianças lá em cima serem evangelizadas, tá? Aí ele falava assim, e é interessante esse olhar, né, da gente se envolver, de nós pais, nós evangelizadores, da gente se envolver nesse contexto, né, para que a gente possa ir passando da melhor forma para as nossas crianças, esses espíritos, né, e aproveitando o máximo que eles têm. Marcos, muito bom mesmo. Vou aguardar nosso próximo programa, já ansiosa, para saber o que mais eu vou aprender com você, né, gente? Porque a gente está aqui aprendendo bastante e refletindo bastante. Então, só te agradecer. E para a gente encerrar, né? A gente vai fazer a nossa prece aí, né? Porque a gente precisa desse momento aí de gratidão, né? Desse momento em que a gente acalma o pensamento, o sentimento, e agradece aos nossos irmãos por todos esses momentos que temos de reflexão, de alertas,
para que o nosso entendimento vá se abrindo cada vez mais na nossa caminhada. Quão importante é estarmos juntos, refletindo. Então, queridos irmãos, que a gente possa sempre, nessa vibração benéfica, gostosa, doar o melhor de nós a todos os nossos irmãos, cientes de que somos peças muito importantes na nossa caminhada evolutiva e na do nosso irmão. Gratidão ao nosso querido irmão Marcos Demário por mais uma conversa, mais um compartilhamento. E a essa espiritualidade benfeitora e mentora que nos envolve sempre, nos propiciando esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, ao meu amigo, mais uma vez o nosso abraço e o nosso agradecimento. E a vocês que estão conosco nesse momento e que vão estar depois, o nosso abraço carinhoso, aguardando até o nosso próximo programa, na Era do Espírito. Fiquemos todos em paz. Tchau, tchau, gente.